Bem, boa noite a todos, né? Oficialmente, a gente está iniciando mais um momento de formação para iniciantes, né? Pessoas da CVX e pessoas que em algum momento vão se deparar e querer saber um pouco mais, né? Sobre a CVX, né? E eu vou começar a apresentar hum, os o roteiro, né, de fala de agora, mas antes disso, já que é o nosso último encontro desse pensamento, né, desse planejamento de formação, eu queria começar agradecendo, né? Então, agradecendo a ideia, né, que partiu da Regional Sul e que chegou até mim para a gente fazer essa mobilização para que fosse uma formação não só para as pessoas que estivessem integradas dentro da regional, mas que pessoas das outras regionais, ou seja, da comunidade nacional e conhecidos, né, pudessem tomar conhecimento desse movimento, pudessem estar conosco aqui, né, ou sabendo que está existindo essa situação, esses momentos de formação, poder posteriormente também buscar um vídeo, né, uma gravação, pedir informações sobre aquilo que foi conversado anteriormente. Então, o meu agradecimento, ele vai, assim, no momento, em nome, a partir de Natália, para todos, né, porque foi a pessoa que me trouxe a proposta, que explicou o que estava sendo discutido no final do ano passado, né, as moções que estavam vindo para chegar a esse momento. Olha, está faltando a gente fazer alguma coisa que seja para as pessoas que não sabem tanto assim sobre a CVX, né? E mesmo pessoas de dentro, né, que estão iniciando sua jornada e que a gente pudesse, quem sabe, deixar isso no histórico, né, de formações para quem vem depois também tomar ciência. E é um tipo de proposta que eu adoro, né? Porque adoro quando a pessoa vem com essas propostas assim, tipo, de gente que faz. Aí, tipo, conversa comigo no Natal, em fevereiro já está começando, né? Então, para mim, assim, se eu puder ajudar e estar junto, eu faço, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar aqui a apresentação. Dá para ver? Já chegou aí? Tá em tela cheia já? Não, tá em tela pequena. Agora sim, Agora tela sim. cheia. Pronto. Então, o tema que foi proposto para esse sexto encontro, né, foi Fronteiras Apostólicas da CVX, né? Dentro dessa sequência de formações, né, como eu já falei antes, formação CVX para iniciantes, né? Hoje ficou voltado para mim e assim, acho que quem está aqui já me conhece, né, de outras situações, mas eu queria fazer só uma pequena apresentação no sentido de dizer que sou integrante da CVX desde 2010, é a data o tempo que eu considero, né? Antes disso, tive experiências de EVC, acompanhamentos espirituais, e fui uma pessoa que passou, primeiramente, por uma missão CVX para conhecer a CVX, que era o programa de formação para jovens chamado de Amar e Servir, né? Então, a partir daquele momento, eu entendi que, assim, comecei a me oficializar membro CVX dentro de uma comunidade em João Pessoa, que era onde eu estava vivendo e para onde eu retornarei, né? Que é a Profeta Peregrino. Portanto, minha caminhada até o começo desse ano é toda dentro da Regional Nordeste, como base, né? E tendo essas participações na governança CVX desde 2001, junto com Ana Martins, que está aqui também, né, tesoureira, e agora estando na posição de secretária nacional, né?
Então, só para fazer só uma pequena apresentação. Eu queria começar com essa oração inicial, mas que na verdade ela é uma retomada da nossa última Assembleia Mundial, em que também era uma das assembleias que trabalhavam as fronteiras apostólicas da CVX. Então, eu vou ler para vocês, tá? Início da missão da igreja. Atos dos Apóstolos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de outros dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Eles lhes responderam: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Eu tive a intenção de trazer esse texto bíblico para vocês, porque era a inspiração bíblica para a última Assembleia Mundial que aconteceu na França, porque é a última aparição, né? O último ato presencial de Jesus para os seus discípulos, em que ele anuncia o Pentecostes, anuncia que todos nós vamos e recebemos, né, dons do Espírito Santo, inspirações, é, alcançamos competências, né, para exercer uma ação evangelizadora, né, um segmento de Jesus, para sermos suas testemunhas até os confins da terra, né? Olhando para a terra e não só para o céu, né? Então, sendo a igreja de Jesus aqui, né? Então, os dons que vão vir, né, e que estão sendo anunciados no texto, por ação do Espírito Santo, né, é para que a gente, na terra, né, dê seguimento aquilo que foi ensinado por ele, né, para a construção do reino de Deus, e não simplesmente ficar observando ou rezando para o seu retorno, né? Então, tem um chamamento para ação aqui, né? E aí, ui, desculpa. Dentro desse chamamento para a ação, né? Eu queria só relembrar a vocês a caminhada que a gente fez, né, nessa formação CVX para iniciantes, onde a gente começou com a apresentação da nossa comunidade, né, a CVX, dentro da sua perspectiva ampla, né, mundial, continental, nacional e regional, que foi apresentada, né, por Rafael. Passamos também por uma fala sobre o polinômio apostólico, que vai ser retomado aqui um pouco também. Conhecemos um pouco sobre o carisma CVX e a vida comunitária, né? O DAA a partir de Crícia, o carisma a partir de Maria, a conversação espiritual, que seria um método, né, que temos favorável, né, um recurso favorável para a gente estar discernindo nossas ações apostólicas, sejam elas pessoais ou comunitárias. Os exercícios espirituais tão básicos, né, para que tudo isso aconteça.
E aí vem esse momento de agora, voltado para as fronteiras apostólicas da CVX. Ai. Então, nessa sequência, eu queria retomar o que são os pilares, né, do carisma CVX, que seria a espiritualidade, a comunidade e a missão, né? Então, a caminhada de formação que tivemos agora apresentou vários aspectos de encontro com a espiritualidade e também da importância da comunidade dentro da nossa caminhada de oração, de fortalecimento espiritual, mas também de construção para a missão, né? De caminhada para a missão, que é o ponto em que estamos agora, né, nessa noite. E isso me faz lembrar trechos que são colocados tanto, né, relacionados à vida apostólica, tanto nos nossos princípios gerais, quanto em alguns pontos do nosso carisma, que vão dando nortes de como interligar a oração, a importância da comunidade e a construção dos passos apostólicos e a retomada dos passos apostólicos dentro dessa caminhada. Então, não seria interessante falar de fronteiras CVX, já mencionando exemplos, inspirações de ações de companheiros nossos, tanto dentro da comunidade nacional quanto da comunidade mundial como um todo, né? Sem a gente refletir assim, qual é a base disso, né? Então, a vida apostólica, ela está apontada nos nossos princípios gerais, número 8, quando é dito que, como membros do povo de Deus a caminho, recebemos de Cristo a missão de sermos suas testemunhas. E aí é o encontro também com a escolha, né, da oração que eu apresentei acima, né? Perante todas as pessoas, através de nossas atitudes, palavras e ações, identificando-nos com a missão de anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a liberdade aos cativos, dar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí eu fiz um destaque tanto para o testemunhas, em resumo, né, quanto a missão de anunciar a boa nova. Ainda continuando, né, os princípios gerais da CVX, eles dizem que esse campo de missão da CVX, ele não conhece limites. Então, a gente vai até os confins da Terra, a gente vai entendendo quais são as nossas fronteiras, que limite é esse, onde que a gente pode avançar, que margens a gente pode alcançar, dentro dessa perspectiva de sermos testemunhas, e anunciadores dessa boa nova de Cristo, né? Então, não conhece limites, estende-se à igreja como ao mundo, né? E cada um de nós, portanto, recebe de Deus um chamado para fazer Cristo e sua ação salvífica presentes em nosso ambiente. Aí está anunciado esse sentido apostólico, né? E também a presença das comunidades para nos ajudar a viver esse compromisso apostólico em suas diferentes dimensões e que a gente esteja sempre aberto ao que é mais urgente e universal, particularmente através da revisão de vida e do discernimento pessoal e comunitário. Estar atento aos sinais do tempo, dos tempos, para poder entender a adequação do chamado de Deus para uma atuação agora, né? E a revisão de vida vai acontecendo e a revisão comunitária, né, sobre as missões vai acontecendo de uma forma contínua, constante, até que se possa também entender que determinada missão perde o seu sentido, precisa ser reelaborada ou modificada, né? Outras missões podem ser assumidas também pela pessoa CVX ou sua comunidade sempre, né? Porque mesmo quando a gente não está presente fisicamente, a oração, o envio e a avaliação fazem isso ser uma missão de todos, né? E aí eu queria falar.
um pouco, né? Na verdade, só citar as minhas referências, né? Porque eu fiquei lembrando de assembleias mundiais, as temáticas. Eu tenho um arquivo que tem uma relação de todas as assembleias e os temas que são comuns, que são anunciadores, né, do grande assunto a ser rezado naquele momento, né? E a gente tem justamente a partir, especialmente e oficialmente, a partir de 1998, que foi uma Assembleia Mundial que aconteceu aqui no Brasil, né, em Itaici, e o tema que foi proposto, por causa de demandas anteriores, de conversas anteriores sobre entender o que seria a missão CVX, por mais que ela estivesse escrita dentro do nosso carisma, e por inspiração do Espírito Santo, o texto foi todo escrito, mas cada grupo da nossa grande comunidade tem seus tempos de andamento, porque nós somos pessoas diferentes, porque nós temos histórias de vidas diferentes, porque a gente está partindo de culturas diferentes. Dentro do próprio Brasil, a gente sente isso, né? Porque é um país enorme, continental, e referências geográficas, referências é, culturais, referências de experiência de vida vão também acelerando ou dando um passo mais tranquilo, né, mais prudente em relação ao avanço de alguns conhecimentos sobre a nossa própria comunidade e sobre como avançar no apostolado, nos nossos apostolados, né? Então, oficialmente, a partir dessa Assembleia Mundial de Itaici, é que a CVX começa a convocar suas assembleias para lidar com a temática da missão da CVX. E aí o tema era a nossa missão comum, né, onde foram formados grupos de trabalho dentro da própria Assembleia para refletir essa caminhada de comunidade, que missões seriam essas, né? E algumas preocupações foram surgindo também, inclusive preocupações financeiras sobre como fomentar as missões, né? Então, em sequência, temos do Quênia, né, Nairobi, que também tem a temática de enviados por Cristo, membros de um só corpo, e mais uma perspectiva, mais um passo dado nessa discussão, nessa conversação maior sobre entender a missão que é comum, a missão que, mesmo sendo desenvolvida por um ou por um grupo, ela é uma missão comum. Alguém que está fazendo uma atividade nos Estados Unidos, na França, no Egito, nesse momento, né? Mesmo que a gente não saiba os pormenores dessa atividade, mas a gente entende que é uma missão comum porque tem um fundamento carismático do nosso carisma que enseja a escolha da missão, porque tem uma metodologia de oração que favorece a escolha dessa missão, tem uma metodologia de acompanhamento comunitário que favorece a missão. E esses são pontos comuns, ferramentas comuns a todos nós, em qualquer lugar dos 80 países em que essa vestígio está espalhada, né? E aí, em sequência, além dessa, vem a de Fátima, né, em Portugal, com o tema Avançando como Corpo Apostólico, nossa resposta a esta graça de Deus. Então, nessa perspectiva de missão CVX, a gente trabalha tanto com uma missão que pode ser num olhar é, mais rápido, né? Simplesmente uma missão pessoal, mas também uma missão grupal, que todas elas são missão comum, ou temos realmente uma missão comum quando é um tema maior que é desenvolvido pelo grande grupo, né? Então, esses meios para a missão, tanto aquela que tem uma pessoa enviada, o grupo enviado, ou todos nós estamos indo juntos, né? Vai somando a atividade, né? A valorização dos exercícios espirituais, das formações, né, que a gente vai buscando ter
para poder conhecer melhor, para poder nos habilitar melhor para determinados apostolados. A colaboração, que é uma colaboração tanto entre nós, responsáveis apostolicamente por toda a comunidade, mas uma colaboração externa. É a CVX trabalhando com religiosos, freiras, é a CVX trabalhando com ONG, é a CVX trabalhando com a paróquia, é a CVX trabalhando com jesuítas em missões da Companhia de Jesus. Então, colaborações podem acontecer e são importantes acontecer. Não significa que precisa estar, e nem é interessante, né, estar só o membro da CVX isolado. Em alguns momentos isso vai acontecer. Quando? Quando a gente consegue entender que as nossas missões no ofício profissional, que é só meu, né? Assim, por exemplo, só eu aqui, tô dando um exemplo, só eu aqui sou a socióloga, só a Ana é a educadora, só Luiz é o administrador, só. Então, assim, digamos nesse exemplo que cada um tem uma formação de base e está trabalhando num campo profissional que nós não estamos com a pessoa, né? Mas é uma missão minha, eu olho para o meu trabalho como uma missão evangelizadora e tento fazer isso acontecer, né? Então, isso não vai ter a colaboração diretamente de companheiros CVX ou de entidades que tenham esse olhar religioso, né? Mas as parcerias vão se dar em alguma outra perspectiva. E se soma isso também, o que eu tinha comentado antes, que é a corresponsabilidade financeira, né? E por isso de uns anos para cá, né, a CVX Brasil entrou nessa a organização de pensar também o fundo, uma reserva financeira específica para fomentar tanto as atividades, né, dos exercícios espirituais, a experiência dos exercícios espirituais, quanto de formação, quanto de colaboração para as missões, né? E que a gente chama de contribuição do Dia de Santo Inácio, porque é um marco importante para nós, e aí a gente começa a fazer as campanhas a partir daí, dentro dessa perspectiva. Então, o carisma CVX não é um carisma só de oração, como algumas grupos religiosos têm isso como mais forte, né? De ajudar a sociedade, a humanidade, muito através do seu ato de fé orante e sua força positiva e de boa conversar com Deus, né? Para inspirar coisas boas para o mundo. Né? Mas a gente tem também, dentro da espiritualidade naciana, a oração que gera uma contemplação de atos, de comportamentos, de ações, né? Portanto, contemplar a ação, né? A gente tem que estar no mundo, enquanto leigos, tem que estar em busca de entender que missões estamos desenvolvendo agora, ou quando, inclusive, é o momento de recuar, se restabelecer, se formar, sim, e ter o seu momento de encontro com Deus através das orações para poder retomar novas escolhas, né, de formação. Então, nessa caminhada, né, nessa conjunção dos meios para a missão, os trabalhos apostólicos eles vão poder ser diversos, realizados por uma ou mais pessoas da comunidade ou com colaboradores, mas é uma missão comum que está acontecendo em favor do reino de Deus. Isso é mais ou menos uma transcrição do que está no número 103 do nosso carisma, né? E também no carisma tem uma enunciação sobre o DAA, que já foi trabalhado aqui nessa formação, né? O ciclo, né, de discernir, enviar para a missão, acompanhar a missão e avaliar a missão. Então, a comunidade envia explicitamente
E é interessante ter esses rituais, né, do envio, né? Então, envia explicitamente e, ao mesmo tempo, acompanha tanto o discernimento apostólico como o desenvolvimento próprio da missão. O ritual do envio é importante para quem vai e para quem fica, né? Eu sou favorável a rituais, né? Alguns rituais, e marca essa questão do compromisso, né? Compromisso de que quem está lá na ponta, na missão, tem que retornar para fazer sua partilha, para dizer licença. Como está se dando a missão, né? E para dar fundamentos para aqueles que estão acompanhando conseguirem auxiliar com recomendações, com confrontos, orantes, com avaliações no sentido mais amplo, para amplificação da missão, para a continuidade da missão, ou para entender quando aquela já basta, já se alcançou o que poderia ser alcançado, a pessoa já deu o que tinha para dar naquele momento para aquela grande trabalho e pode até surgir a possibilidade de vir uma outra pessoa da comunidade para tomar a frente, né, do trabalho. Então, dito isto, eu queria comentar sobre duas Assembleias Mundiais mais recentes, né, que estão trabalhando não, não mais só o entendimento do que é a missão CVX, do que realmente na nossa vida comunitária, na nossa essência, a missão comum, né? Mas a partir da Assembleia Mundial do Líbano em Beirute, 2013, né? Começa a se pensar em horizontes, né? De fronteiras, né? Então, de horizontes missionários. E a gente começa a Assembleia Mundial do Líbano, né, em Beirute, com sugestões de fronteiras, né? E a temática era das nossas raízes às nossas fronteiras, da nossa base orante ao que a base orante deve nos levar, que é a nossa missão apostólica. E a gente inicia a Assembleia com indicações sobre ligada à família, né? Fronteira da família, fronteira da ecologia, fronteira de globalização e pobreza, né? Como primeiras propostas que a coordenação mundial trazia para a Assembleia a partir dos olhares sobre as missões que estavam sendo desenvolvidas no total das comunidades que formavam a nossa grande comunidade mundial. E aí é onde entra uma outra situação particular que tem a ver com o Brasil, né? Essa Assembleia Mundial, como acho que praticamente todas tiveram membros da CVX Brasil representando a nossa comunidade nacional, e essa em particular tinha, que é mais das mais recentes, né? Tinha Rafael Finati sido convidado a estar até para facilitar questões de idiomas, né? De comunicação para a comunidade, para a coordenação nacional da época. E na hora das discussões, Sobrinho, que era o coordenador nacional, teve uma inspiração de lançar a proposta para a comunidade, para a Assembleia Mundial, lançar a proposta de que também tivesse uma quarta fronteira, e era a quarta fronteira das juventudes. Sobrinho sempre foi uma pessoa muito dedicada à missão com jovens, né? Espiritualidade e juventude, espiritualidade ignaciana e juventudes, né? Então, isso era uma coisa que até hoje, né, salta ao coração dele, né? E ele se tinha esse chamado, né? E pedia o auxílio dos companheiros, né, para que fosse anunciada a proposta deles, né, no Brasil, que veio naquele momento mesmo de inspiração, ouvindo todos os presentes, e a partir daí a fronteira da juventude surge, né, a partir
dessa invocação que vem da comunidade Brasil, Nacional Brasil, né, para toda a comunidade mundial. E só que assim, ficaram estabelecidas fronteiras, quatro fronteiras agora, né? Globalização e pobreza, família, ecologia e juventudes acolhida à proposta. Suficiente para toda a comunidade mundial entender que existem quatro fronteiras, o que são elas, como podemos trabalhar com elas? Não necessariamente, né? Existe uma caminhada de interiorização daquilo que é decidido nas assembleias, na nossa crença por inspiração, né, do Espírito Santo, né? E a gente caminhou 10 anos, né, até chegar em 2023, a última Assembleia Mundial, com o tema Discernindo Caminhos para a Esperança, com a inspiração bíblica dos Atos dos Apóstolos, que eu li no início dessa nossa noite, né? A meu ver, e aí Ana pode comentar depois um pouco sobre isso também, não era uma assembleia de grandes novidades. Era uma assembleia de aprofundamento, confirmação da caminhada estabelecida e de reflexão sobre os instrumentos para favorecer esse aprofundamento. Então, as fronteiras elas foram confirmadas, né, nesse momento, e eram as fronteiras anunciadas no Líbano. Então, a fronteira da família, que tinha a perspectiva de mostrar abertura, compaixão, respeito, sensibilidade com as pessoas que pertencem a realidades diversas de famílias, né? E que as CDHs pudessem criar processos de formação para casais e famílias em colaboração com outros, né? E aí a gente tem algumas missões na América Latina e no mundo relacionadas a esse eixo. A globalização e pobreza, que tinha como fio condutor desenvolver ferramentas a partir da nossa espiritualidade para compreender e abordar adequadamente os desafios, né, que a gente enfrenta em relação a essa fronteira de globalização e pobreza. E aí entra muito atualmente a questão das migrações forçadas, entre outros contextos, como de pessoas em situação de rua, e assim vai. Né? E também estabelecer e desenvolver redes para compartilhar experiências e tomadas de decisões, né? Tomadas de ações relacionadas a esse tema, né? A pobreza já era anunciada, né? Assim, a gente tem um olhar cuidadoso, caridoso, missionário em relação aos pobres, já é anunciado nos nossos princípios gerais, no nosso carisma. Só que aí os tempos atuais faz a gente refletir como a globalização, né, afeta e potencializa, infelizmente, né, contextos de empobrecimento. Em Beirute, se falava em fronteira ecologia, né, que era desenvolver sensibilidade com respeito à criação em nossas atitudes e ações, estabelecer e desenvolver redes para compartilhar experiências e boas práticas com o projeto amazônico. Então, é uma fronteira que vem fortalecida pela Laudato Si, né, pela encíclica do Papa Francisco, e é uma fronteira que ela começou enviando missionários para fazer atividades na região amazônica. Inclusive, teve uma pessoa, uma moça jovem na época, da Colômbia, que passou alguns meses envolvidas em projetos missionários na Amazônia brasileira, né, mais ou menos posterior a essas decisões, né, nessa época. Temos também a fronteira de juventudes, né, que foi uma proposta do Brasil, e aí seria comprometer-se de maneira significativa com a juventude dentro da nossa comunidade, no sentido de compreender essa diversidade, esse olhar diferenciado, ouvir, né, ter escuta ativa para a perspectiva de juventude e desenvolver sensibilidade para o trabalho apostólico com os jovens. Então, é um trabalho para fora, é uma fronteira
fronteira, né? Não significa que o trabalhar com os jovens vai transformar esses jovens em membros CVX, né? Não significa também que trabalhar com a pessoa em condição de pobreza e de imigração vai transformar essa pessoa em pessoa CVX, né? Então, às vezes a gente confunde um pouco, porque como a gente tem a avidez de ter pessoas jovens revitalizando a comunidade, né, CVX, às vezes gera uma certa aflição em como trabalhar com a fronteira da juventude, se a gente tem essa ânsia interna, né? Mas, na verdade, a fronteira da juventude é tão fronteira quanto as outras, né? É a nossa doação evangelizadora para os grupos vulnerabilizados, os grupos diversos da nossa igreja, né? E aí, quando a gente chega em Amiens, que é a última da França, essa reafirmação das fronteiras ganha uma pequena variação, porque a gente entra na Assembleia também com a fronteira da ecologia, porém, com o pedido de que ela seja pensada de uma maneira transversal. Então, era mais apropriado, e especialmente por provocação da CVX da Austrália, né, de que a gente tomasse essa fronteira sobre o significado da ecologia integral, do cuidado com a casa comum, posto na encíclica, né? E entendendo que as mudanças climáticas também afetam e agravam empobrecimentos. É, Afetações climáticas também afetam laços familiares, né? Também afetam a próprio entendimento de juventude. Então, ela acaba atravessando toda a nossa vida e todos os outros eixos de fronteiras. E também era colocado pela Coordenação Mundial de então, né, uma quinta fronteira que eram os ministérios espirituais. Porque muitos de nós trabalhamos com os exercícios espirituais, né? E como a espiritualidade naciana e os exercícios de Santo Inácio são a base da nossa formação cristã de CVX, né? É, é como, é como se a gente não tivesse tido a leitura de que ele também é um ministério, ela também é uma fronteira. Quando a gente avança e oportuniza outras pessoas para além da CVX a terem essa experiência de contato com Deus, segundo essa metodologia de Santo Inácio, né? Então, aí entra também a quinta fronteira, ministérios espirituais. E, além disso, não uma fronteira, mas um chamamento que vem da Assembleia na França, que é uma missão para dentro da igreja. Uma missão é um compromisso, na verdade, de unidade na diversidade. E aí, tanto é um reforço para toda a diversidade que a gente possa encontrar e deva, né, perceber e cuidar e respeitar quando a gente está atuando nos outros eixos de fronteira, né, missionários, quanto também com uma grande preocupação que atravessa, né, a igreja, que seria as divisões de cunho político e outras divisões, né, outros conflitos, que a gente conseguisse ser, através da nossa oportunidade de fé, né, da nossa experiência de fé, que a gente conseguisse ser mediadores, né, da paz dentro da igreja também, não só para fora, para além, através das fronteiras, mas para dentro. E aí, portanto, abrir caminhos de diálogo e de esperança, né, que é o que está posto no próprio tema, né, da Assembleia, discernir caminhos para a esperança. E a inspiração era uma fala que todo mundo de nós, né, todos nós já ouvimos e vimos repetidos, né, quando o Papa Francisco falava que todos na igreja há lugar para todos, né? Então, que a gente tentasse ampliar as nossa sensibilidade, as nossas percepções, quebrar as nossas próprias, os nossos próprios discriminações, preconceitos, né? Reavaliar isso para que a gente abra o nosso olhar missionário para, para o respeito às diferenças de opiniões, diferenças
enfim, em vários sentidos. E aí, já caminhando para apresentar algumas missões dessas que são desenvolvidas pela CVX Mundial, e que, portanto, são nossas missões, e que se vocês não conheciam que elas existiam e não rezavam para o bom êxito delas, né, que vocês possam fazer, né? Entre elas, eu trouxe alguns exemplos que eu fui lembrando, eu tinha selecionado outros, mas acabei não trazendo comigo agora, nesse momento, em ato falho. Mas alguns que eu lembrava é a própria missão da CVX no Líbano, né, que em contexto de guerra, né, na área de Israel, que acaba impactando toda a região do Oriente Médio, né? Entre Israel e palestinos, né? Então, qual é a comunidade CVX mais próxima? Ela está no Líbano. E elas começam, dentro do possível, receber pessoas refugiadas, né? Dentro do que o Estado do Líbano permite, mas teve que começar a trabalhar justamente buscando parcerias, colaborações nesse acolhimento de famílias que estavam sendo afetadas pela guerra, que estavam perdendo casas, que estavam perdendo famílias, né? E aqui são dois links que eu não vou abrir agora, depois eu posso divulgar o arquivo, né? Compartilhar o arquivo, mas que são notícias que estão no nosso site, né? Em que a própria comunidade do Líbano compartilha conosco, através da coordenação mundial, sobre a caminhada dessa missão, né? Tanto o início e como que eles estavam no início, né? E como o que fazer, né? E que ajuda necessitavam da comunidade mundial, inclusive auxílio financeiro, né? E em seguida uma atualização da missão, onde eles dizem como que estavam caminhando e como continuam caminhando, porque as afetações de guerra permanecem, né? Então, é um exemplo que eu queria trazer, porque eu não queria focar simplesmente em nós aqui no Brasil ou alguma regional em específico, mas também trazer para a gente esse horizonte de comunidade mundial e de missão comum que a gente possa estar atuando, se estamos na distância, atuando na oração, atuando na inspiração para poder também formular outras ações dentro dos nossos territórios quando necessário. A seguinte, também na globalização e pobreza, aí é onde eu lembrei do pessoal do Rio Grande do Sul, né, a partir daqueles contextos de enchente, né, no Rio Grande do Sul. E aqui a gente tem a Raquel e o João, mas também tem outras pessoas da Regional Sul, né? A gente fez algumas notícias para divulgar para a comunidade nacional e também aconteceram apoios financeiros da comunidade nacional para favorecer essa missão. E eu lembrei dela, não porque ela seja uma missão pontual daquele momento, mas porque, se eu não estou errada, né, no meu entendimento, a atividade com a paróquia, ela permanece. Aquela situação de crise, né, do emergencial, felizmente não temos mais, né? Mas tem um posterior de reorganização de vida, né? Tem um posterior de reorganização das missões da paróquia, onde eles têm condições de dar algum suporte através do aparato de CVX, né? Então, fica aqui meu exemplo, e depois eles podem comentar um pouco mais sobre como estão atualmente ou outras coisas que estejam desenvolvendo também, tá? Um recorte agora para a África sobre ecologia integral. E esse grupo na África, né, está fazendo um trabalho ligado à poluição em comunidades carentes, né, que aqui a gente chamaria de favelas ou comunidades mesmo, dependendo da região do país, né? Então, eles atuam em comunidades vulnerabilizadas, né? São assentamentos, né, irregulares dentro da cidade,
E eles estão tentando mudar, educar na questão ambiental para como lidar com o lixo que aquela comunidade produz de uma maneira que não afete negativamente a elas, né? E aí esse link eu tirei do próprio site é uma das notícias mais recentes, do próprio site da comunidade CBX Mundial. Outro exemplo, aí depois Ana Cristina pode dizer também um pouco mais que ela está diretamente envolvida, né? Seria de ecologia integral, é o próprio programa do Tempo da Criação, né? Que aí é mais num recorte espiritualidade e ecologia, né? Mas que todos os anos, já vem acontecendo há alguns anos, né? Nós somos chamados a acompanhar o retiro do Tempo da Criação, com o apoio do padre Adroaldo, né? Que vai conduzindo pontos de oração segundo a perspectiva da ecologia integral, né, da encíclica Laudato Si, e dentro dessa perspectiva vai também evangelizando as pessoas diante dessa fronteira da ecologia integral. Família. Família, eu queria dar destaque a esse projeto que não é brasileiro, é da América Latina. Ele começa na Guatemala, mas ele já é da América Latina, né? Da CVX na América Latina, porque já tem diversas pessoas de países diferentes envolvidas. E é um projeto, o projeto DEI, né, de diversidade e inclusão, em que eles vão fazendo, assim, não tem tantas notícias deles, porque eles têm muito cuidado com as pessoas LGBTQIA+, da CVX, ou familiares de CVX, ou pessoas de paróquias, né, para evitar preconceitos e ir sentindo o campo onde eles estão atuando, né? Mas é um projeto que já teve uma fase de convidar pessoas CVX para darem seus testemunhos de vida, e foi um momento assim, emocionante e maravilhoso. Já teve um momento de também vir notícias de familiares, né? E outras composições de partilhas para trazer a reflexão. Inclusive, é um projeto que, dentro do idioma espanhol, né? Vai facilitando, vai também unindo forças com a Espanha. Então, membros da Espanha também estão participando quando eles marcam os eventos para fortalecer. E essa notícia do armário à sala de estar é uma notícia que está no site da CVX Mundial, feita pelo espanhol, por um membro da CVX Espanha, que esteve numa das formações do projeto de diversidade e inclusão aqui da América Latina. Então, é um projeto vivo, muito importante, interessante, que tem tudo para contribuir, né, com a nossa missão, né, Fronteira da Família, e que tem o nosso apoio, né? O Fronteira das Juventudes, queria dois destaques, um também de CVX da América Latina, né, que tem um GT de juventudes, que enviou jovens para o Jubileu das Juventudes. E aqui essa primeira foto é um recorte de um momento em que Vinícius, né, que é um dos membros da CVX nacional, é vogal jovem na coordenação nacional atual e é membro da CVX no Sul, né? É também nosso enviado como membro do GT das Juventudes na América Latina e do GT Internacional. Então, eles fizeram um evento de partilha a partir dos vários jovens dessa experiência no Jubileu e o que o Jubileu suscitava a eles na missão. Então, também é um GT ativo, que vez ou outra traz inspirações para as governanças CVX. E entre eles, né, temos a obra CVX no Espaço Magis Curitiba, que já acontece há alguns anos, tem um enfoque maior em exercícios espirituais para jovens, né? E assim vão acontecendo suas edições. Com essa edição que a gente noticiou, eles chegaram na época, naquele ano, a alcançar, acho que foi ano passado, até umas 100 pessoas dentro dos espaços de formação, né? Nas etapas de formação deles.
Então, é uma obra importante em que a própria CVX, através da Regional Sul, solicitou da companhia, né, a possibilidade de gerir o Espaço Magis. E aí a gente tem, eu quis, não é oficialmente a fronteira, né, mas eu quis fazer marcar a questão da presença na igreja, né, na missão da CVX no ECAT do Brasil, por causa daquele chamamento de AMES para que a gente se volte para fora nas nossas fronteiras, mas para fortalecer a nossa própria igreja, né? E a CVX, através do seu carisma, tem muito a contribuir com os outros organismos de igreja que se reúnem através do CNLB. E a fotinho aí, né, de Mônica, Rutineia, Honorata e Irineu, né? Em São Paulo, Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, né? É, presentes na última assembleia do CNLB que aconteceu esse ano. Para terminar e dar voz a vocês, eu queria só falar que das equipes mundiais que existem, né? Que também foi uma decisão vinda de Assembleia Mundial, né? Que se continuassem com equipes de formação, com grupos de trabalho já existentes e que se avançassem em outros. Então, atualmente temos um GT de formação, de ecologia, de juventudes, e está se fortalecendo de família, né? Especialmente através de experiências que a CVX na Espanha traz, né? Dentro desse eixo, né? Apostólico, e aí está encaminhada a formação do GT Família também. É isso, deixa eu ver se eu tiro. Falei muito, agora é com vocês. Alguém quer comentar, falar da sua missão? Primeiro, obrigada, muito bom ouvir, acho que foi muito claro. Ali no bate-papo, teve algumas mensagens, né? A, a Ana fala que a Assembleia em Amiens recolheu e atualizou as duas últimas assembleias no intuito da transversalidade nos temas, né? Foi o contemplar para agir na atualidade do mundo em tão corrida mudança. A Mônica também fala algo que é muito importante como inspiração e fortalecimento da caminhada, que tenhamos acesso a caminhadas com as demais experiências das comunidades em missão. Seria muito importante que esses exemplos sejam colocados no site. É uma, é, nessa, nessa apresentação, né, tu mencionaste essa missão nossa aqui no Rio Grande do Sul, e para nós foi, ali em 2024, foi um momento de muita consolação diante de toda a destruição que nós vivenciamos, testemunhamos aqui no Estado, porque nós tínhamos acabado de ingressar a caminho como pré-comunidade na Regional Sul. Tínhamos ingressado naquele momento ali, por 2 meses depois do nosso ingresso, se não me engano, quando aconteceu o episódio do dano climático, e nós fomos muito bem acolhidos no abraçar dessa missão, tanto pela regional como pela comunidade nacional. Isso, para nós, foi algo que marcou, vai ficar na história a caminho para toda a sua vida. E esse trabalho ele se desenvolveu ao longo desses últimos 2 anos. A Raquel teve uma participação cotidiana lá, a Márcia, Romanha, que também está por aqui, também teve essa participação muito de perto, e todos os outros que são da pré-comunidade, a Ieda também está aqui, é da nossa pré-comunidade. Agora, eu gostaria de ressaltar o seguinte: o que aconteceu
aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, particularmente, esse trabalho com essa comunidade é uma boa ilustração prática de como converge a fronteira da ecologia com a fronteira da globalização e pobreza. Hoje a gente fala em racismo climático, porque as pessoas que são mais atingidas por danos climáticos são aquelas pessoas que vivem nas áreas mais precárias, com mais vulnerabilidade. Então, essa comunidade da Vila Farrapos fica muito próximo do Rio Gravataí, e o Rio Gravataí transbordou, recebeu toda essa água, etc., e ficou tudo totalmente alagado. Então, por isso que as pessoas sofrem, né? É um dano climático gerando impactos sociais. Então, assim, o discernimento que a gente construiu é nesse sentido, né? Que as questões sociais, as questões ambientais, elas são indissociáveis dentro dessa missão apostólica, né? Então, eu nem sabia que essa iniciativa de ecologia integral da Assembleia de James tinha sido da Austrália, mas essa é uma discussão que no Brasil, dentro do movimento ecológico, ela é antiga, remonta aos anos 1980, né? E aqui na Regional Sul, ele se reflete pela escolha da formação da nossa equipe do nome de Justiça Socioambiental, né? Nosso secretariado tem esse nome de Justiça Socioambiental, que propõe justamente essa integração das questões sociais com as questões ecológicas. E eu tenho acompanhado as reuniões visando a formação de uma equipe latino-americana, juntamente com a Mônica Simons, que vai falar em seguida, e a gente nota que os conflitos ambientais na América Latina são, em grande parte, conflitos sociais e conflitos econômicos, conflitos de mineração, conflitos de ocupação irregular de áreas indígenas, conflitos por controle de recursos hídricos, conflitos agora no Panamá pelo, por obras de manutenção e ampliação do Canal do Panamá. Então, os conflitos ambientais e os conflitos sociais, no fim das contas, acabam se tornando essa mesma E incluindo realidade. incluindo aí também as próprias migrações, que grupos de pessoas são forçadas a migrar e acabam a- se instalando em áreas vulneráveis, porque são as áreas que sobram. E são justamente essas áreas que depois acabam sofrendo com eventos climáticos, né? Então, tudo está interligado, né? Como dizia o Papa Francisco. Quase 20 anos atrás já se avaliava que o mundo tinha cerca de 50 milhões de refugiados ambientais. Isso. E essa situação só foi piorando de lá para cá, né? 50 milhões de pessoas é uma população, poucos países têm essa população, né? É superior à população da Argentina, né? Então, é muita gente, né? Canadá, etc. Então, é uma situação que só piora, né? E é uma questão que nós, dentro da espiritualidade inanciana, acho que nós somos chamados a agir e estreitar essas duas fronteiras em um trabalho unificado, né? O que a gente extrai dessa experiência. E só para arrematar, a nossa missão durou durante 2 anos. Recentemente, houve uma troca na frente da paróquia, porque o padre Vicente assumiu a direção do Colégio Anchieta, houve essa troca de padre, e também é um jesuíta que está lá, mas ele optou por transferir toda a obra social que era da igreja, porque a costura era uma pastoral da igreja. Só corrigindo, não foi o padre Ednei que fez essa transferência. Foi a partir do provincial. Certo. Houve uma decisão Lá de no cima. sentido de transferir toda essa obra para o Fé e Alegria. Isso. E o Fé e Alegria tem seus recursos próprios e tal, ele se mantém. Então, a partir dessa proposta, eu até
a Raquel chegou a fazer contato com Uhum. o pessoal do curso de costura, mas agora eles estão andando com seus próprios pés. E nós, então, interrompemos esse acompanhamento. Na verdade, assim, a nossa postura agora, diante da equipe do Fé e Alegria, é de nos colocar à disposição. Se por acaso eles precisarem de algum apoio, nós estamos lá. Então, nós estamos em contato, mas nós não estamos participando ativamente mais do projeto. Estamos em contato, mas não estamos mais dentro, porque antes a gente Isso, estava dentro lá toda isso. semana, etc. Então, tô nesse pé. Era isso, desculpa porque falei demais também. Mônica. Boa noite para todo mundo. Prazer em ver você, João Carlos, Raquel, enfim, todos os nomes queridos que estão por aí. Antes de colocar, eu queria dizer assim que a comunidade de vocês a caminho é preciosa para nosso coração. Por quê? Aqui em São Paulo, eu fiz parte de uma comunidade que chamava a Caminho. Teve 30 anos de vida essa comunidade. Aí depois alguns membros foram fazendo sua Páscoa definitiva, foi esfriando, e aí a gente acabou concluindo, digamos, esse percurso de 32 anos de comunidade. Então, quando a gente soube que tinha uma comunidade a caminho no Sul, o coração bateu forte, foi bem gostoso, né? Com relação às fronteiras, há uma coisa assim que é bem importante, que eu acho assim que a gente tem que trabalhar enquanto CVX, a questão da visão sistêmica e a transversalidade. Ou seja, cada fronteira tem sua especificidade, mas todas elas caminham, sabe, cruzando canais, cruzando caminhos. E quando a gente tem essa percepção e a gente trabalha nesse sentido, a gente fortalece o caminho, né, de cada grupo, de cada comunidade e de cada frente missionária. Né? Então, isso eu acho que é importante que a gente tenha presente. Como o João Carlos colocou, a gente tem esse grupo Ecologia, né, da América Latina, que está assim, é recente de certa maneira, mas está se fortalecendo, está já apontando um plano de trabalho que vai ser apresentado, inclusive mais à frente, para a gente poder ter essa retaguarda, de poder efetivar isso em cada uma das comunidades. E a gente percebe assim quanto trabalho que vem sendo feito, que cada membro que faz parte desse grupo Ecologia vem trazendo. Isso deixa nosso coração feliz, porque a gente percebe que realmente há um interesse, há um envolvimento, né? E eu lembro quando nós tivemos um encontro em Salvador, né? E fui pega de surpresa, né, Elma? E o Finado falou: você vai fazer parte de uma mesa. A questão é assim: é grupo CVX ou indivíduo CVX? E foi assim bem intenso. A noite anterior eu fiquei em oração e chegamos à conclusão de que a CVX existe porque tem pessoas CVX que se agrupam em cada comunidade. Mas essas comunidades têm potência e acontecem nas frentes missionárias porque tem sujeitos, pessoas CVX. Uma vez CVX, sempre CVX. Então, em função disso, né, a gente vê como é importante esse processo de parcerias. Como a Elma colocou, a gente esteve lá na Assembleia em Goiânia e foi muito bonito, muito forte, muito potente. A gente fez um relatório bem intenso e eu recomendo que vocês possam ler esse relatório para se integrar, sabe? Sentir a importância dessa parceria. Essa parceria com a CNLB fortalece ambas as partes, tanto a CBX quanto a própria CNLB. Cada um de nós, enquanto CBX, é leigo e leiga, que como batizada, né, e batizado, tem essa função, digamos assim, enquanto sujeito eclesial para uma igreja de saída, missionária, e por aí vai. Só como informação, amanhã, inclusive, nós vamos fazer uma participação aqui em Guarulhos, Guarulhos, São Paulo, tem uma escola de fé e política. Tem em vários lugares do país, mas enfim, Guarulhos também tem. E nós fomos convidados, enquanto CVX, a fazer uma intervenção dentro do curso deles de doutrina social da igreja. Esse é outro documento fantástico, que eu acho que teria que ser livro de cabeceira de todo mundo, né? Então a CVX estará lá, dando seu aporte nessa formação desse pessoal.
Depois a gente pode passar, viu, as notícias e como é que foi. Então, a minha fala é, primeiro, a minha alegria de ver o quanto que está sendo feito, e muitas vezes, isso também é importante que a gente tome ciência. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não faço muita coisa em missão. Tem que prestar atenção, tudo é missão, né? Tudo missão. Às vezes a gente tem a ideia de que tem que, sei lá, ir curar doentes não sei aonde. Não, se você faz o teu trabalho diário com essa intencionalidade de saber que você está a serviço do reino, isso é missão, né? Tem missões maiores, menores, mas todos estamos em missão. Então, também incorporar isso enquanto sebequianos que somos dentro dessa espiritualidade, nesse discernimento que nos ajuda a perceber o quanto que Deus nos chama, o quanto que nós temos oportunidades mil, que muitas vezes a gente está fazendo na cotidianidade, no dia a dia, e acha que é pouca coisa. Não, não é pouca coisa. Se cada um assume essa percepção de quanto que estamos a caminho diariamente, aí a gente se sente mais potente e vai crescendo nesse percurso, né? Então era um pouquinho isso que eu queria colocar. Passo a palavra. Obrigada, querida. Oi, boa noite. Sou Ana Cristina. Eu vou falar um pouco do retiro, né, do tempo da criação que a Elma colocou. Todo ano, esse já é o 7º ano do retiro. Ele é online. Nós contamos com o Padre Adroaldo e esse ano o tema é o Cântico das Criaturas, né, de São Francisco. E que ele vem louvando a água, né? Então, é um tempo, assim, muito bom e bonito, porque a gente vê, assim, que a, que a água, né, como preciosa, humilde, útil, né, como São Francisco fala, né? E que, só falando, assim, bem rápido para vocês, assim, que é uma... Ela não só traz essa dimensão ambiental, sabe? Mas também a água vai conduzindo a gente para a contemplação, para a espiritualidade, contemplando a criação, como todo ano é a proposta do retiro do tempo da criação, né? Então, é, ela vai levando a gente a contemplar a espiritualidade do batismo, do compromisso com o louvor, né? E a responsabilidade socioambiental. Então, assim, a dinâmica é o Padre Adroaldo, ele faz as colocações, ele é oferecido pelo Secretariado de Espiritualidade do Regional Sul, né? E assim, tem os grupos de partilha, é online, e tem uma, assim, abrange um número muito grande de pessoas, não só leigos também, como religiosos. Então, eu acho assim, é uma forma ampla, né, de levar também a espiritualidade, né, através da ecologia também a gente perceber isso, a presença da espiritualidade, né? Então, isso é uma das coisas que a gente leva também. E em uma semana, menos de uma semana, nós já temos 98 inscritos. Então, isso assim, a gente vê o quanto isso é amplo. Obrigada, Ana. Quem mais? Eu quero aproveitar e falar de uma experiência do ano passado no programa Magis. Nós tivemos o último encontro do programa no Paraguai. E lá foi uma grata surpresa de ver como que a CVX lá é tão viva
e está se desenvolvendo tanto a partir de um programa que é da Fronteira das Famílias, que se chama Relógio da Família. Ele começou na Espanha e foi difundido por jesuítas em Portugal e é baseado em exercícios espirituais para casais, para a família, né? Então, é para ajudar no projeto familiar. E lá está se desenvolvendo muito, tem muitos grupos novos de CVX se formando a partir do relógio da família. Então, isso foi uma coisa maravilhosa que eu vi lá. É uma CVX muito viva, muito forte com esse trabalho. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Quer falar, Luiz? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Melhor você tirar o. Tá ouvindo agora? Um pouco melhor. Fale aí. Então, sobre Sim. o que João falou, né? Sobre a missão lá no Sul. A gente acompanhou de perto, eu sou membro do Conselho Fiscal e a gente teve várias reuniões para decidir como aplicar, fazer uma ajuda financeira, né? E eu sempre falava aqui na Bahia e em outros momentos também em reunião da gente que aquela maçaneta da porta que está lá na sala, se cada um entender a importância de ter contribuído, toda vez que alguém abrir aquela porta vai saber que tem R$ 1 lá, daquela pessoa que deu, o outro que participou. Então, e isso é a, a força de uma comunidade que sente em missão, né? Que ali chamou para a missão e a gente abraçou a causa e não estando lá, não tendo como juntar as roupas e aí a quantidade de água, botar no carro para sair de Curitiba e chegar fisicamente, mas chegamos com trabalho, com apoio. Mas me chamou a atenção também uma coisa que é sobre a missão, né? Quando vocês falam que agora vocês estão dando apoio à fé e à alegria, né? E a missão, acho que também tem isso, né? Ela tem aquele. Por isso que o polinômio ele é importante na decisão de tomada de agir numa missão, né? E como a comunidade vai se portar. Porque tem o discernimento, tem o envio, tem o acompanhamento, tem a avaliação e tem o encerramento também, quando for necessário encerrar. E nesse momento que vai encerrar também, o cuidado de não se apegar, não tomar para si, não ficar magoado, não achar que foi. Sabe, eu acho que isso é quando essa parte da missão ela entra nesse campo do sentimentalismo, daquilo que não querem mais agir, ou não querem mais me ajudar, já começou a complicar, ela já começou a perder o sentido realmente de que foi um envio, de que foi avaliação. Então, assim, com a consolação que eu ouço vocês falarem assim, que, olha, elas estão caminhando agora com as próprias pernas, elas estão lá e nós estamos aqui para apoiar na medida que for possível, na hora que for chamado. E isso é fruto de também do discernimento de vocês, do amadurecimento como comunidade também. E muitos momentos as comunidades têm seus rachas por isso, né? Porque na avaliação, no pensamento de um trabalho missionário, vem um apego, né? Vem aquele domínio é meu, né? Isso aqui é meu, isso aqui é.
ninguém pode tocar, ninguém pode chegar, porque senão vai atrapalhar, vai. E todo sentimento, né, humano, supernatural, mas que a gente precisa estar atento a isso, né? O vigiar também está nessa linha do se afastar, né? E às vezes a gente também está, quando a gente também não se percebe uma comunidade mundial, a gente às vezes assiste a TV e vê lá Israel mandando bomba só porque tem que mandar bomba agora, porque a gente tem que ter um domínio territorial. A gente nem percebe que ali tem uma comunidade CVX, que as pessoas que comungam da nossa fé também, da nossa espiritualidade, está ali sofrendo. E a gente só consegue ver a imagem e achar que é só uma guerra que não tem interesse para a gente. Não, tem interesse sim, a gente precisa entender o que está acontecendo fora também. Então, é um pouco disso, né? A missão que ela tem seu começo, seu meio, e se tiver que ter um fim, vai ter o fim, porque é necessário, né? Eu que sou militar, a gente que vive nos quartéis e tem sempre aquela... Precisa sair em missão. Então a gente vai, escolhe os meios, vai lá e briga com o pessoal da garagem porque precisa da viatura, e o chefe dá uma ordem que a gente acha que é difícil de cumprir, e tem toda aquela coisa, mas ao final do trabalho a gente sabe que volta e vai lá e, ó, missão cumprida, né? E aí como é que foi, vai dar o relatório da missão, o que foi errado, o que foi certo. Sim. É uma coisa que a gente tem que olhar com naturalidade. Então, eu fico feliz quando eu ouço o João também falar que isso aconteceu no Sul também. Um abraço. Mais algum comentário, gente? Podemos ir para os avisos paroquiais. Uhum. Eu queria agradecer mais uma vez, né, pela presença de todos, por essa caminhada juntos, por aqueles que, quando não estão presentes, mas sabem dedicar um tempo para ir assistir lá o, através do link, né, da gravação. E também vir depois com os comentários e dizer como, né, como que vai agir a partir daquilo que aprendeu, o que foi relembrado, o que foi, né, através dessa formação. Então, comecei agradecendo, termino agradecendo, né? E queria, nos avisos paroquiais, dizer a vocês que a gente está há praticamente 15 dias de começar o nosso encontro nacional, né? E assim, muitas coisas de refinamento, né, para a acolhida de todos acontecendo nesse momento, que tem pessoas de praticamente todas as comunidades sendo enviadas, né, e portanto representando a grande comunidade nacional. Mas eu queria também lembrar, dentro dessa perspectiva de missão comum, de que o encontro é de todos nós, né? E aquele que está indo também vai retornar com as notícias, né? Com a experiência que teve, com o chamado que recebeu, né? Com as motivações que foram postas por aquele grupo que nos representa, né? Então, fiquem atentos a isso. A gente vai tentar, temos a celebração dos 50 anos, estamos vendo a possibilidade de conseguir transmitir a missa para que todo mundo que não vai estar presencialmente possa também acompanhar esse momento, aí a gente divulga melhor depois. Ainda sobre encontro nacional, tem pessoas que gostam de ter camisas dos encontros e tudo, então, dessa vez a equipe organizou para que elas fossem atravessadas pelos que estarão presentes, então. é, Aí, no caso, por exemplo, Márcia vai pela Caminho. Aí, se mais alguém da Caminho tiver interessado na camisa, e tudo aí, Márcia aqui resolve como se dá a compra e é responsável por fazer a entrega, né? Então, só como exemplo.
Também nesse processo estamos caminhando com todo um momento orante voltado para a nossa Assembleia. O próprio encontro é uma etapa para a construção da Assembleia da CVX, né? Que a gente encontrou até então esse formato de ser online e dedicar o presencial para a formação, para a oração e para a convivência comunitária, né? Mas também fiquem atentos às notícias que vão chegando para todas as comunidades. Nessa semana, domingo, né, eu enviei mais uma circular ligada à Assembleia, para que a gente esteja em unidade, né, nessa caminhada para entender quem serão as nossas próximas lideranças nacionais, né, dentro da coordenação e do Conselho Fiscal, mas o que é que a gente, enquanto comunidade nacional, interligada com o mundo e com a mundial e com a igreja, queremos realizar também nessa revisão de vida e caminhada para os próximos 3 anos de CVX, né? De governança CVX. Então, esses são os meus recados. Alguém quer mais algum recado? Né? Inscrições para o tempo da criação ainda abertas. E pronto. Sim, sim, ainda estão abertas. Então, muito E obrigada. começa no dia 3 de setembro. 3 de setembro, sempre às quintas-feiras. Ótimo. Então, obrigada aos que tiveram falas, né? No momento agora está a Dirce ainda representando a todos, né? Que caminharam assumindo essas temáticas. Enfim, boa noite a todos. Boa noite, Boa Elma. noite. Boa noite. Boa noite, Obrigada. obrigada. Noite. Bom descanso Boa para noite. todos. Abraço forte. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Abraço. tchau. Fechou o de Boa olho. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada.